Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também em Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, cada um de nós nascemos dotados de um potencial, mas o que nos faz diferentes e únicos são os caminhos que trilhamos na vida. E esses caminhos que escolhemos trilhar na vida, eles são o resultado das oportunidades e escolhas que fazemos nesse percurso. Na verdade, os grandes problemas que enfrentamos na vida nada mais são do que fruto das escolhas erradas que fazemos. E muitas vezes as consequências dessas escolhas erradas perduram por muito tempo. Eu me lembro, por exemplo, quando era recém-casado com Gessi, e ela estava grávida de nosso filho mais velho, que este ano completou 48 anos de idade, o Elielson, e eu trabalhava como contador de uma empresa no Rio de Janeiro, uma corretora de valores, e na época eu ganhava o equivalente a 1.000 unidades da moeda da época. Eu não me recordo bem o nome, não me lembro se era cruzeiro, mas vamos usar o real. Eu ganhava R$1.000 por mês. Só que era um bom salário naquela época de contador. Mas eu, na minha juventude, recém-casado, a minha esposa grávida de nosso primeiro filho, eu achava que eu era o tal, que eu era um profissional espetacular. Afinal de contas, o meu patrão me elogiava muito a respeito da minha correção, da maneira correta como eu fazia todos os lançamentos contábeis da empresa. E eu resolvi então, irmão, sair do emprego, porque na minha cabeça eu ia ganhar muito mais trabalhando em outra empresa. E eu cheguei para o meu patrão e ainda tive a petulância de chegar para ele e pedir para ele me mandar embora, para que eu pudesse receber todos os direitos, mas sacar o fundo de garantia, receber aquela multa, receber o salário extra, etc. E esse patrão chega para mim e falou assim: Eude, você tem sido um empregado tão bom profissionalmente, e como pessoa, você tem sido uma pessoa tão exemplar, que se você acha que isso é o melhor para a sua vida, eu vou te atender e vou te mandar embora. E assim eu fui despedido e me senti ainda mais orgulhoso, mais cheio de si mesmo. E saí daquele emprego e fui procurar então um novo emprego. Você sabe o que foi que eu consegui? O melhor salário que eu consegui foi 50. Eu ganhava 1.000. Fui trabalhar numa fábrica de bolacha para ganhar 50. Eu vou usar um termo reais, mas é o dinheiro da época. R$50 por mês. Meus irmãos, eu levei mais de 2 anos para sair dessa penúria. A minha esposa teve o nosso filho debaixo de muita necessidade, de muito sofrimento, de falta de muita coisa. Foi um tempo muito difícil para criarmos o nosso filho. Graças a Deus que o Senhor teve misericórdia de mim, e 2 anos depois ele abriu uma porta de emprego em que eu fui ganhar 720 por mês. Então foi uma benção. Quem ganhava 50, mas ainda era bem menos do que os 1.000 de 2 anos atrás.
E ali fui recomeçando de novo a minha vida profissional, e ali fiquei, Deus foi abençoando, foi tendo misericórdia de mim, mas eu paguei um alto preço. Isso é culpa do diabo, irmãos? Não, é culpa das minhas escolhas. Muitas vezes o que nós sofremos é resultado das escolhas erradas que fazemos na vida. Então, estou citando um exemplo pessoal porque eu passei por isso, sofri muito, custei muito me recuperar dessa época da minha vida, mas Deus teve misericórdia de mim, me deu vitória, mas o preço eu paguei pela minha escolha errada. Então eu queria dizer para vocês esta manhã que para que nossos objetivos sejam alcançados, nós precisamos esforçar-nos e termos constância para sermos saudáveis em 8 áreas de nossa vida. Precisamos ser saudáveis nessas 8 áreas se queremos alcançar os nossos objetivos. A primeira área é a área da saúde física. Está relacionada com o nosso corpo. O que podemos fazer para manter o nosso corpo saudável? Eu, por exemplo, ontem à noite, antes de tomar o meu banho, Gessi falou assim, você vai fazer um lanche? E eu falei para ela assim, meu bem, pode fazer o seu lanche, porque eu vou só tomar um cafezinho com leite com 3 torradas. Aí ela riu demais e eu disse para ela, mas antes disso eu ainda vou fazer uma esteira. E fui para lá, e caminhei, e hoje eu estou aqui com vocês, super feliz, né? Alegre e prazenteiro, ainda com enxúndia nas ilhargas, não é? Mas um dia elas vão desaparecer. Então, saúde física é muito importante. Você precisa cuidar da saúde, ter muito cuidado com o que você se alimenta, com a quantidade que você se alimenta. Às vezes você nem se alimenta errado, mas come demais. Precisa diminuir um pouquinho a quantidade que você coloca no seu prato. Saúde física. Uma outra área importante é a saúde intelectual. A saúde intelectual, a nossa querida irmã que ministrou a lição da escola dominical esta manhã, ela enfatizou isso no ensino dela, sobre a importância de nós cuidarmos do nosso aprendizado, de nós estudarmos, de nós nos prepararmos. Quais as atitudes, quais as decisões que você toma que refletem sinais de aprendizagem? Você está investindo nesta área, na sua saúde intelectual, seja ela no campo espiritual, seja ela no campo profissional? A outra área é a saúde familiar. A saúde familiar contempla os relacionamentos familiares. Significa que nós precisamos considerar importante manter um relacionamento harmonioso com todos os nossos familiares, viver em paz com todos, saúde familiar, viver bem com os filhos, com o marido, com a esposa, com o sogro, com a sogra. Eu já não tenho mais esse problema, nem eu nem Gessi, porque tanto os pais dela quanto os meus já estão na eternidade. Então, mas alguns ainda têm problemas com sogro e com sogra, não é? Mas eu sempre vivi muito bem com o meu sogro e com a minha sogra. Gessi sempre, quando se reúne com os filhos e os netos, às vezes os netos falam assim, vovó, conta a história para nós, conta aí, como foi que a senhora conheceu o vovô? E ela diz para os netos assim, seu avô foi muito esperto, ele primeiro ganhou meu pai, depois ficou mais fácil para ele me conquistar, não é? Então tratava muito bem o pai dela, ela não sabia que eu estava de olho, era nela, não é? Então os netos se divertem com essas histórias, não é? Então você precisa cuidar da saúde familiar. A outra área que nós precisamos cuidar é da saúde social, que tem relação com a nossa presença na sociedade como um todo.
Por exemplo, o que você pode fazer para ajudar o próximo? O que está ao seu alcance para dar uma mãozinha para aquele que está numa situação pior do que você? Então, saúde social, também saúde financeira. Saúde financeira tem tudo a ver com as finanças. Qual a importância que você dá um planejamento para viver de uma forma equilibrada o aspecto financeiro? Jessi saiu ontem para comprar umas roupinhas que ela disse: eu estou precisando renovar aqui o meu guarda-roupa aqui para poder ir para a igreja mais bonitinha. E eu disse para ela assim: vamos fazer um negócio, você vai sozinha, eu não vou com você, para não te influenciar, porque senão você vai ficar olhando para mim e vai dizer assim: tá caro, né, Eude? Tá caro, né? E então você vai sozinha. E lá foi ela, e voltou toda feliz, toda prazenteira, e foi me mostrar o sapatinho que trouxe, as saias, as blusas. E no final eu falei com ela assim: quanto você gastou? Aí quando ela falou, eu disse: mas só isso, meu bem, só isso. E ela falou assim: não podemos, Eude, não podemos, somos aposentados, não podemos, não é? Ou seja, Jessi já aprendeu a cuidar da saúde financeira. Eu nem preciso me preocupar, nem preciso dar um limite para ela. Mas lá atrás houve tempo que eu tinha que dizer: só pode gastar X, não é? E ela ficava enjoada: mas só isso? O que eu vou comprar com isso? Não é? Mas hoje já não tem mais esse problema. Saúde financeira, você tem que cuidar da sua saúde financeira. Meus irmãos, eu anoto tudo. Se lá no posto de gasolina o camarada lava o vidro do meu carro e eu dou R$2 para ele, quando eu chego em casa, abro a minha planilhinha e põe lá na despesa do carro, R$2, está lançado. Dei minha oferta hoje aqui no culto com os irmãos. Quando eu chegar em casa, vou lá no item oferta e vou lançar a minha oferta. E vou aproveitar, vou lançar a de Jessi também, porque ela também levou a oferta que eu dei para ela. Então eu já vou lançar as duas, não é? Tá lançadinho lá tudo. Aí no final do dia eu dou uma olhadinha para ver quanto é que eu posso gastar. Como é que está o mês que vem? Como é que está a minha conta de cartão no mês que vem? Tudo controladinho. E aí você deita e dorme em paz. Saúde financeira. Você precisa também ter saúde profissional, que é cuidar da sua carreira profissional. Cuida da sua carreira profissional. Deus me deu muita graça nesta área. Eu nunca fui um pastor que dependi de um salário da igreja. Eu, graças a Deus, sempre trabalhei e sempre dizimei, ofertei e sempre cooperei na obra do Senhor, sem ser pesado para a casa do Senhor, mas investi muito na minha profissão. Fiz meu curso de contabilidade. Quando adolescente, meu pai me colocou num curso de artes gráficas. Mais tarde eu fui trabalhar numa grande editora, porque meu pai investiu em mim para que eu tivesse conhecimento de artes gráficas. Depois ele me mandou para a escola teológica, onde me preparei também teologicamente para ser um obreiro da causa do Senhor. E assim vamos caminhando. Invista, tenha saúde profissional e também saúde ecológica, respeito à natureza, ao planeta Terra. Procure cuidar bem das plantas, de tudo que tem a ver com a natureza criada por Deus. E por último, mas não menos importante, saúde espiritual. A saúde espiritual, irmãos, diz respeito ao seu autodesenvolvimento como pessoa, como um ser que ama a Deus, que obedece os seus preceitos. Você deve sempre perguntar: qual é a importância de manter a paz de espírito, de manter o amor próprio, de manter o amor pela vida, valorizar a vida que Deus tem te dado? Vamos dar ênfase a este último item, saúde espiritual. E por isso, o texto que lemos
fala sobre o fruto do Espírito. Alguns irmãos confundem o fruto do Espírito com frutos do Espírito. Não é frutos do Espírito, é fruto. É como se fosse uma tangerina, uma mexerica, que tem vários gomos, mas é uma fruta só, perfeito? Uma fruta só. O fruto do Espírito, irmãos, está no singular na Bíblia, porque não é para que algumas destas manifestações estejam presentes na nossa vida diária. Não, é para que todas elas estejam presentes na nossa vida diária. Você precisa viver todas elas. Nós vivemos na época da geração saúde. Pessoas de todas as idades, preocupadas, fazem exercícios físicos, visando melhorar a sua performance e a sua saúde física. Quando eu estava vindo para cá, eu fiquei encantado com uma senhora que vinha correndo. Ela vinha correndo no lado da estrada, lá naquela pista de pedestre, ela vinha correndo, e eu de longe olhei para ela e falei assim, essa senhora está... Se eu estou com 80, ela deve estar aí com uns 95 quilos ou mais. Mas bem fortinha mesmo. Mas a danadinha ia correndo. E eu pensei com os meus botões, eu mal consigo caminhar e ela vai correndo. E quando eu passei por ela, ela estava correndo. E depois que eu passei, eu olhei no retrovisor do carro, lá vinha ela correndo. Perfeito? Então esta é a nossa geração. Eu parabenizei aquela mulher, mesmo que ela não tenha me ouvido, porque eu achei maravilhoso o cuidado dela com a saúde. Inclusive, elimina um pouco esse mito de magro, de gordo. Não quer dizer que a pessoa que tem um pouco mais de peso não possa ter saúde, não é verdade? E eu digo isso até em defesa própria, mas é mais ou menos isso, não é? Então, quando eu vou ao cardiologista, ele sempre me pergunta se eu estou fazendo exercícios, quantas vezes por semana eu faço caminhadas, porque no dizer do cardiologista, esse é o melhor remédio para o meu coração. E um dia, irmãos, fazendo a minha devocional diária, eu deparei-me com esse texto bíblico de Gálatas 5, e ele tem me ajudado a melhorar a minha saúde espirituais. Porque as manifestações do fruto do Espírito, descrito nestes versículos, representam os músculos espirituais que Deus nos pede para exercitar todos os dias. E o primeiro deles é o amor. Mas o fruto do Espírito é amor. Irmãos, o amor é um sentimento altruísta. A Bíblia diz que se você quiser uma definição clara do amor, dê mais importância aos outros do que a si mesmo. Qual é o maior de todos os mandamentos, Senhor? Perguntaram a Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a si mesmo. O amor é um sentimento que nos faz para cima, que nos anima. A segunda manifestação do Espírito é a alegria. O fruto do Espírito é amor, alegria. Alegria, irmãos, é um profundo e permanente regozijo interior. Isto é a alegria. Não é sempre que eu me sinto confiante para fazer uma declaração categórica, mas eu acho que eu posso correr o risco e dizer que todos os que me ouvem preferem sentir-se alegres em vez de tristes. Não é verdade? Eu sou capaz de dar um passo além e dizer que a maioria de nós prefere ter por perto alguém que esteja sempre alegre.
É interessante que em João capítulo 15, falando a respeito da nossa alegria ser completa, Jesus disse assim: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. Que privilégio, irmãos! Nós temos a alegria do Senhor Jesus em nosso coração, Esse regozijo interior é uma manifestação do fruto do Espírito Santo. Em terceiro lugar, o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Paz, irmãos, é a tranquilidade da alma. Todos nós temos uma noção de que paz tem a ver com a ausência de hostilidades, de conflitos, porque afinal de contas, no mundo de hoje, nós não desejamos viver em conflito. No entanto, biblicamente, paz não é só isso. Jesus disse que deseja nos dar um tipo de paz ainda mais profundo. Uma paz acessível somente por intermédio do seu poder e da operação do Espírito Santo. Que paz é esta? É a paz de Deus. É a paz do Senhor, que além de pôr fim ao conflito, ela dá um passo adiante. Ela cura os relacionamentos, ela estreita as amizades, que você tenha sempre esta tranquilidade na sua alma, esta paz de Deus. E o apóstolo Paulo continua e ele fala em paciência. Paciência, irmãos, é a tolerância, mesmo quando somos provocados. Isto é paciência. A paciência acaba e o marido agride verbalmente a esposa. Mais tarde vai querer que ela se esqueça do que ouviu. Jessi se lembra de coisa que eu falei com ela quando a gente tinha 5 anos de casado. Eu fico injuriado com ela, porque eu digo a ela assim, eu não me lembro. E ela fala assim, pois você falou isso para mim. Em tal situação, e ela repete, e aquilo me machuca, porque eu não sou capaz de lembrar que disse aquilo, mas eu sei que eu disse porque machuquei ela, não é? Então o marido muitas vezes ofende a esposa e depois quer que a esposa esqueça. Não vai esquecer. Quando você fizer 50 anos de casado, ela vai te lembrar do que você falou com ela. Perfeito? Mas também tem esposa também, né, irmãos, que humilha o marido. Tem esposa também que lança aos maridos aquele olhar capaz de penetrar mais fundo do que a palavra. Ou quando o pai, irritado, adverte o filho e diz, você é um burro. Nunca fale isso para o seu filho. Você é um burro. Você é uma mula. Quando a mãe briga com a filha, suma da minha cozinha, você só faz bagunça. Eu queria dizer para você que quando a paciência acaba, cuidado, porque alguém vai sair machucado. Mas a palavra de Deus continua dizendo que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. Amabilidade. Amabilidade, irmãos, é a benevolência com uma disposição amorosa. O objetivo do Espírito Santo é fazer de cada discípulo uma pessoa sensível. Quando você diz assim, o problema não é meu, ainda que não foi comigo, quando você vê alguém passando por alguma situação, você, na verdade, você não é capaz de se colocar no lugar do outro. Mas o Espírito Santo, ele trabalha o nosso interior e lembra-nos que o próprio Deus se condoeu profundamente do nosso sofrimento. Seja amável com as pessoas, seja educado, chame educadamente a atenção dos seus filhos,
Seja generoso nas suas palavras e você vai sentir alegria profunda no seu coração. Em quinto lugar, o apóstolo Paulo fala da bondade. A bondade, irmãos, tem a ver com duas coisas. Tem a ver com ajudar, mas tem a ver também com compreender. Ser bondoso com alguém é dar a mão quando a pessoa precisa de ajuda, mas é também ser capaz de compreender as pessoas. Olha o que o sábio disse em Provérbios, capítulo 14, versículo 31. Tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Depois, o apóstolo Paulo fala da fidelidade. O fruto do Espírito é fidelidade. Sabe o que é fidelidade, irmãos? É a confiança nas promessas de Deus. Nós já ouvimos o testemunho da nossa irmã esta manhã, falando sobre como a confiança nas promessas de Deus lhe deu vitória na luta que ela estava passando. Fidelidade, irmão, significa permanecer e agarrar um compromisso, mesmo depois que passar a euforia. Manter a palavra, a despeito das complicações que isso possa lhe causar. Caminhando para o final, em oitavo lugar, o apóstolo Paulo fala da mansidão. A mansidão, irmãos, é um comportamento humilde diante de Deus e diante dos outros. Não esqueça o exemplo de Jesus. Jesus deixou registrado as seguintes palavras para nós: sou manso e humilde de coração. Você que é brabo, você que é zangado, que Deus possa trazer mansidão ao seu coração. Seja manso e você vai ver a vitória ser alcançada. Tem gente, irmãos, que vive zangado o tempo todo. Está brabo o tempo todo. Não seja uma destas pessoas. E por último, o apóstolo Paulo fala do domínio próprio. O domínio próprio é a capacidade de você controlar os seus impulsos naturais, os impulsos do seu corpo, os impulsos da sua carne, os impulsos da sua mente. Olha o que diz Provérbios 25, versículo 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Olha que palavra interessante, que o Senhor possa sempre te dar o controle das suas emoções, das suas atitudes. Segundo a palavra de Deus, um gênio explosivo é uma contradição na vida daqueles que estão procurando praticar a vida cristã de forma piedosa. Que Deus possa te abençoar com estas palavras, trazer edificação para a sua vida espiritual e que, a despeito de todas as circunstâncias que te cercam, você possa sempre levantar as mãos para o alto e agradecer a Deus pela presença do Espírito Santo na sua vida e pela manifestação do fruto do Espírito Santo na sua vida. Que Deus abençoe a todos, grande e maravilhosamente. Amém.